Moradores de Copacabana, no Rio de Janeiro, criaram grupos de justiceiros na tentativa de combater a criminalidade no bairro. Pelas redes sociais, usuários compartilharam na madrugada desta quarta-feira vídeos de homens à procura dos assaltantes. Em um grupo de WhatsApp, moradores da região compartilharam métodos que pretendiam utilizar para reprimir os criminosos, como o uso de soco inglês e também linchamento. A Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro disse em nota que apura as ações desses grupos. Vamos começar o giro com os nossos comentaristas. José Maria Trindade, em Brasília. Zé, seja bem-vindo. Ótima noite a você. Que avaliação é possível fazer desse movimento criado por alguns moradores da região sul da capital fluminense? População cansada, insatisfeita, se sentindo desrespeitada. Só que me parece que o copo transbordou. Esse tipo de notícia não é algo inédito, a gente já viu em outras localidades, mas o que chama atenção é em uma cidade como Rio de Janeiro, né? Não é uma cidade do interior. É lamentável o que está acontecendo na grande Rio de Janeiro, né? Uma das cidades mais bonitas do mundo e é a cidade famosa do Brasil. Muita gente acha que o Rio de Janeiro é a capital do Brasil. Muito boa noite, Daniel. Boa noite, Mota, boa noite, Beraldo, e boa noite a você, que sempre está aqui nos acompanhando nos Pingos, nos Is, e isso é motivo de orgulho e uma responsabilidade. Olha, já aconteceu algo parecido no Rio de Janeiro, né? Os justiceiros e principalmente integrantes da polícia resolveram criar isso lá em 1965, né? A Escuderia Lecoq, ou Esquadrão da Morte, Esquadrão Lecoq. Era uma homenagem a um policial. E saíram por aí fazendo justiça com as próprias mãos. Eu sei, muita gente deve aprovar e dá uma tentação danada de tomar a justiça nas próprias mãos e sair fazendo justiça por aí. Mas acontece que, para início de conversa, isso é crime. Se alguém for pego nessa condição, será condenado por todas as mortes acontecidas. E mais, não é normal que isso aconteça, porque qualquer um, pelo pior crime que tenha cometido, ele merece uma defesa. A defesa do advogado não é para dizer que ele não fez, mas para o enquadramento na lei. Esse tipo de ação, ela vem pelo desespero e parte da população do Rio de Janeiro realmente está desesperada. Eu digo parte porque as autoridades, os deputados, os vereadores, o governador não fazem parte desta aflição, porque eles estão andando em carro blindado, estão andando com seguranças na frente e atrás, e eles estão tranquilos. E a população é que se dane. A cultura do Rio de Janeiro é uma cultura de rua, de ir no boteco, de andar pelas calçadas, e isso está sendo impedido exatamente pela segurança. E os bandidos estão crescendo por impunidade. O Mota sempre fala que eu concordo, a raiz da violência é a impunidade. Quando chegam aqui no Congresso querendo aumentar penas, eu falo, não é possível, tem que punir primeiro. Se for um dia de prisão, mas tem que ficar um dia na cadeia. E isso não está acontecendo. Eu escuto aqui em Brasília dos policiais, que eu converso muito com policiais, e ouço em todos os lugares. A polícia está prendendo a mesma pessoa 8 vezes. Isso não pode acontecer. É isso que é o desespero, Daniel. Vamos chamar o Roberto Mota no Rio de Janeiro. Mota, seja bem-vindo, ótima noite a você. Quando esses moradores cansados, ou pelo menos um grupo, acaba anunciando esse tipo de ação e fazer justiça com as próprias mãos, isso é uma indicação do quê? Aponta somente para a falha do poder público? Quais ingredientes a gente precisa colocar para analisar aqui nesse debate? Não existe esse movimento, Daniel. Boa noite, Daniel. Boa noite, meus colegas de bancada. Boa noite, nossa audiência. Não existe nenhum movimento de moradores para caçar assaltantes, embora muita gente gostaria que existisse, porque todo mundo tem direito à defesa, né? Mas não existe isso. Isso é historinha, isso é fantasia. Apesar da situação de criminalidade do Brasil, não é só do Rio de Janeiro, ter chegado às raias do absurdo. Muitos juristas, muitos promotores, magistrados já alertam há muito tempo. A situação está chegando a um nível explosivo. Todo mundo tem o direito de se defender, de acordo com a lei. A covardia desses grupos de assaltantes
que atuam no Brasil inteiro, repito, e aqui no Rio de Janeiro também, a covardia deles é monstruosa. Eu já vi um grupo desses avançando em uma mulher grávida que estava com um filho pequeno. Eu já corri inúmeras vezes atrás desses bandidos covardes. Eu já socorri vítimas ensanguentadas que não sabiam o que tinha acontecido. Nada disso é novidade. A primeira vez que eu vi um arrastão aqui em Ipanema foi no ano de 1983. A primeira vez que eu fui roubado na rua, aqui no Rio de Janeiro, foi em 1973. Eu conto essa história no meu livro A Construção da Maldade. É lógico, de lá para cá tudo piorou. Nós tivemos em 1984 a última versão do Código Penal e do Código de Processo Penal que fizeram do Brasil o paraíso dos criminosos. Em 2015, nós tivemos aqui no Rio de Janeiro, entre inúmeras outras, uma crise igualzinha a essa. E aí, sabe o que a Polícia Militar fez? Ela usou uma tática que funcionou. Ela parava os ônibus e retirava os menores de idade que estavam sem dinheiro e sem identificação, que é um sinal seguro de quem está com mais intenções. A pessoa pega um ônibus, não tem dinheiro para pagar o ônibus, nem tem qualquer tipo de identificação. Muito bem, a Polícia Militar foi alvo de todo tipo de protestos de entidades, de ONGs, até que uma decisão judicial impediu que a Polícia Militar continuasse a fazer esse procedimento que funcionava muito bem. Ou seja, uma decisão judicial impediu a polícia de continuar combatendo efetivamente o crime. Esse não é um problema do Rio de Janeiro, esse é um problema do Brasil, a pátria da impunidade. A gente retoma o assunto dos grupos justiceiros no Rio de Janeiro, as informações que foram compartilhadas nas redes sociais. O Cristiano Beraldo, que é do Rio de Janeiro, não mora lá faz bastante tempo, mas acompanha muito o que acontece no Rio. Beraldo, o que chama a atenção dessa informação que foi divulgada por alguns veículos de comunicação? Não há notícia de uma ação que tenha sido realizada por esses grupos. A princípio, trata-se de uma organização, um anúncio, alguma coisa que ainda vai acontecer. O Mota disse que isso não existe. Ainda não há relato de uma ação propriamente que tenha acontecido. Mas que tipo de aspecto você queria destacar? É importante que a gente faça alguma reflexão em relação a esse momento do Rio de Janeiro? Sem dúvida. O que acontece nessas cenas que a gente está vendo é que as pessoas, os jovens se reúnem ali para fazer um vídeo de internet, enfim, passando uma mensagem, não necessariamente para ter uma atitude, né? Não há ali, pelo menos eu não vi nenhum registro deles em ação. E isso, na verdade, ajuda a gente a ter uma ideia do clima que a cidade vive hoje. O Rio de Janeiro, que o Zé Maria disse, né, é a grande referência do Brasil, realmente uma cidade que encantou o mundo lá nas décadas de 40, 50, 60, até a década de 70, esse Rio de Janeiro já não existe mais. Hoje o Rio de Janeiro vive o absoluto caos, o abandono. E aí, enquanto a população é presa atrás de grades, acuada, com medo, a bandidagem dia após dia vai tomando conta das ruas. Há uma área muito grande da cidade do Rio de Janeiro hoje, aonde o poder público não entra, não há mais soberania naquelas áreas. O que rege ali é o tribunal do crime, é a ordem do chefe do tráfico, do comandante ali da comunidade. Então a gente vive com naturalidade algo que é inaceitável e a população vai se enchendo, até porque esse tipo de situação que a gente viu do empresário sendo agredido e depois assaltado durante o dia na calçada de Copacabana, isso tudo vai gerando um sentimento de revolta que é acelerado, é potencializado quando você vê que as autoridades não tomam medidas. Quer dizer, as últimas vezes que a gente vê o prefeito da cidade se pronunciar é para falar de show da Taylor Swift, de Rock in Rio, de carnaval, é só festa. E aí você tem claramente aquela dinâmica do pão e circo. A população está realmente, não aguenta mais, tá com a paciência estourada. E aí o que vai acontecer, Canhoto, só para finalizar, o que vai acontecer é que em algum momento, num futuro que não vai estar muito distante, você vai ver
alguma cena daquela de assalto, e aí esses lutadores de jiu-jitsu, esses jovens aí fortes e cheios de vontade, vão pegar um trombadinha desse e vão linchar esse trombadinha. Porque estão vendo que realmente é preciso fazer algo porque a força policial não está entregando aquela segurança que a população precisa e exige. Todo mundo na tela, tem outros aspectos que a gente precisa tratar, e isso não é uma situação somente do Rio de Janeiro. Claro que esse episódio daquele senhor que foi espancado pelos bandidos, isso chamou muita atenção. Esse vídeo foi divulgado e proliferado por muitas pessoas nas redes sociais. Agora, Mota, São Paulo também tem enfrentado o mesmo problema. Recentemente, um bar muito tradicional do centro de São Paulo foi apedrejado por marginais. Também uma rede de lanchonete americana, McDonald's, também foi depredada porque os bandidos queriam roubar pertences e dinheiro dos clientes. Enfim, é uma situação de desordem generalizada. Não dá para dizer que isso acontece somente no Rio de Janeiro. A gente já noticiou aqui crises de segurança pública no Espírito Santo, Rio Grande do Norte, Ceará e por aí vai. Dá para elencar quais são os pontos comuns desses problemas em relação a todos esses estados? É fácil, é impunidade, né? O que eu sempre digo aqui. Eu vou me permitir discordar um pouquinho do meu querido amigo, colega Cristiano Beraldo. Isso não tem nada a ver com o Rio de Janeiro. Eu digo para vocês, eu tenho histórias, se vocês quiserem ouvir, de São Paulo, de Salvador, de Belém do Pará, de Natal, no Rio Grande do Norte, histórias que rivalizam com o que aconteceu em Israel no massacre de 7 de outubro. Os bandidos brasileiros já chegaram num nível de ousadia e de selvageria inaceitável há muitos anos, meus amigos. Nós todos, quem é brasileiro, quem vive no Brasil, nós gozamos de mais um dia de liberdade e segurança, porque isso convém a quem está mandando nas ruas do Brasil. Porque no momento em que isso não for mais do agrado deles, essa paz acaba. Vamos lembrar, a maior cidade do Brasil já parou 2 vezes com um salve geral. Foi ou não foi? Vocês lembram do que aconteceu? Vocês lembram de quantos policiais foram baleados, foram Se isso não é terror, se isso não é espalhar terror, né, Mota? Não é um desfile. Isso aí é um ato mais grave do que esse que nós acabamos de negociar aí. É parar uma cidade, é enfrentar o poder público. Ô Mota, só para chamar a atenção do que o que a gente olha no Rio de Janeiro que sobressai aos outros exemplos que você usou de forma muito apropriada é a decadência, é a rapidez com que a cidade saiu como uma referência mundial que foi destino do primeiro voo do Concorde, que era o símbolo máximo da elegância internacional. Ela caiu numa velocidade imensa e você não vê aquelas pessoas que deveriam estar tomando medidas efetivas para resgatar aquilo que o Rio de Janeiro já foi, porque a lembrança está presente, elas não agem, faz de conta que não existe. Esse é o problema, isso é que me chama muita atenção. Eu acho que a gente pode separar essa questão em 2 partes, Beraldo. Primeiro, você não vai me ver defendendo nenhum político carioca, né? Acho que são raríssimos aqueles. O que me vem à cabeça agora foi Carlos Lacerda, que foi governador da Guanabara em 1960. Quanto a outros, eu vou pensar. Uma coisa é o Rio de Janeiro, a administração, o planejamento urbano, né? Isso não há dúvida. O Rio de Janeiro está em decadência desde a década de 70. Não tem nenhuma maquiagem que esconda isso. Agora, uma outra coisa que, na minha opinião, é completamente diferente, é a degradação da situação de segurança pública do Brasil. Essa afeta o Brasil inteiro. Eu vou te dizer, Beraldo, eu vou citar uma cidade aqui que teve uma degradação muito mais rápida do que o Rio de Janeiro. Foi Natal, do Rio Grande do Norte. Eu passava as férias lá quando eu era criança. Eu nunca tinha ouvido na minha vida, enquanto eu passava férias lá, a palavra crime em Natal. Natal hoje, as pessoas que moram lá vivem com o mesmo terror de quem mora no Rio de Janeiro e São Paulo, esperando a qualquer hora aquela batidinha no vidro do carro, né, do sujeito bota a arma na sua cabeça. Então, esse processo de degradação, não vamos nos iludir, ele não é de responsabilidade, nem pode ser solucionado.
ou nenhum governador e nenhum prefeito, porque no Brasil a lei penal é federal. Não existe uma federação de verdade aqui, né? Então, o que o governador do Rio de Janeiro pode fazer? Ele tem alguns recursos com a sua polícia, mas ele nada pode fazer contra a impunidade. O que ele pode fazer se a polícia prende um assaltante que acaba de assaltar, espancar alguém, e esse assaltante tem 17 anos de idade, e daqui poucas horas depois ele sai, porque ele é um adolescente em conflito com a lei. José Maria Trindade, sua contribuição, Zé, crise de segurança pública e alguns grupos que, em tese, querem fazer justiça com as próprias mãos. Eu vou apresentar aqui uma novidade espantosa. Eu tenho conversado com representantes de prefeitos e principalmente o presidente da Associação Nacional dos Prefeitos, e tem me mostrado que as cidades pequenas, as cidades do interior, estão violentas. Cada cidade já tem a sua Cracolândia e cada cidade já tem ruas onde a polícia só entra se houver reforço de outras cidades e com 12 engatilhada. Estamos falando aí de cidades de 20 mil habitantes. E mais, todo o sistema prisional brasileiro está dominado por facções criminosas. Até nas pequenas cidades, que não tem presídio, mas tem aquelas cadeias públicas, né? E as cadeias têm uma transferência para os presídios, todos estão dominados. Eu ouvi uma frase há um tempo atrás do ex-ministro de Segurança Pública, o Jungmann, ou o Brasil domina a criminalidade ou a criminalidade domina o Brasil. E ele se referia a crime organizado. Então esta é uma realidade. A reação é natural. Eu iniciei a minha fala aqui falando da escuderia Lecoq. O Milton Lecoq era um policial famoso no Rio de Janeiro, né? Foi assassinado por um criminoso chamado Cara de Cavalo, e a partir daí houve uma reação da polícia criando essa escuderia que fez mais de 1.000, quase 2.000 vítimas. Matou muito bandido. Mas matou bandido, mas pode ter matado desafetos, pode ter matado cidadão de bem. Por quê? Não houve uma investigação séria, não houve um julgamento. Isso não pode ser aprovado. Agora, é o seguinte, exagero de um lado acaba atraindo exagero do outro. E toda ação recebe uma reação do lado contrário, na mesma intensidade ou às vezes, nesse caso, uma intensidade maior. Então, é verdade, sim, que há um tipo de revolta no Rio de Janeiro, os comerciantes. Agora, legalmente, há consequências também. Mas, os bares, restaurantes e hotéis estão investindo, gastando pesado em segurança privada. Legalmente você tem uma ordem que dificulta a operação em favela. Sabe-se que o comando da criminalidade do Rio de Janeiro está nas favelas, que as operações precisam acontecer, a polícia precisa ter liberdade para agir, e aí de repente vem uma força superior que diz que não pode. Aí como é que você vai passar a mensagem de que a polícia está em cima e vai combater a criminalidade para valer? Quer responder ao Beraldo, Zé Maria? Depois eu passo para o Mota. Tem uma novidade nessa história aí. É o seguinte, você tem razão sobre a polícia tem que ter livre acesso. Essa história de câmara em polícia, quem tem que decidir isso é o comandante do batalhão. O comandante ali, que sabe, em alguns casos, deve ter, mas é eles que têm que saber quando se coloca câmera ou não. Por exemplo, agora, quando a criminalidade estava restrita ali à favela e tal, aí o asfalto, como se diz, não estava tão preocupado assim, estava preocupado, mas nem tanto. Mas agora você tem que entender que o problema chegou ao coração ali do asfalto, chegou em Copacabana, é um dos bairros mais famosos do mundo, né? Então é diferente. Agora, eu vou passar para o Mota, só queria fazer uma observação, Zé. A realidade das cidades menores, o que eu tenho observado nos últimos anos, é um pouco diferente das cidades grandes, por isso que me surpreende essa notícia de que grupos estariam se organizando para fazer justiça com as próprias mãos numa cidade como o Rio de Janeiro. Mas nas cidades menores, de tempo, hein? Que eles resolvem o problema à sua maneira. O camarada é estuprador,
linchamento. E a gente sabe que isso acontece, né? Enfim, por aí vai. Poderia dar vários exemplos aqui. Mota, você quer fazer uma colaboração também, né, nesse debate? Eu achei que esse exemplo que o Zé citou foi excelente, Zé, porque esse cara de cavalo, ele foi morto e uma fotografia com o corpo dele virou uma obra de arte. Eu não vou falar o nome aqui do artista, mas um artista muito badalado, dos anos 60 e 70, e ele pegou essa foto do cara de cavalo morto, é fácil achar na internet, e aí ele fez uma espécie de uma estampa escrito embaixo com os seguintes dizeres: seja marginal, seja herói. Isso é um marco do processo de glorificação do banditismo, né? Dessa apresentação do criminoso como se ele fosse um justiceiro social, né? Ele bota a arma na sua cabeça para roubar o seu relógio porque ele está combatendo a desigualdade. Então ele não pode ser preso, ele tem que ser ressocializado. Essa coisa que eu falo aqui parece brincadeira para muita gente, mas é isso que está na base do nosso sistema de justiça social hoje. Tá certo. De justiça criminal, desculpe.